Olá, eu me chamo Ana Godoy e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que muitas pessoas têm dúvida na hora de produzir cientificamente os seus artigos. Porque é um tema que é um tabu no meio acadêmico e que a gente vai desvendar aqui hoje. Agora, deixa eu te dizer, se você não me segue aqui ainda no YouTube ou nas minhas outras redes sociais, deixa eu te pedir, segue por favor, tá? Porque assim você me ajuda a expandir mais o conhecimento científico de uma forma prática, objetiva e direta. Então, vamos lá conversar sobre risco de viés. Mas, gente, o que é risco de viés? Isso é um tema que muitas vezes a gente se perde. Poxa, como é que eu avalio de fato se um estudo tem risco, não tem risco? O que eu devo fazer? O que eu devo observar? Quais são as características que estão aí determinadas para a gente poder classificar que o estudo tem ou não tem um risco de viés e que isso pode comprometer a nossa qualidade científica. E aí a gente fica pensando, poxa, o meu artigo, será que tem problema? Será que tem distorção a ponto de gerar um resultado que não pode ser confiável? Na prática, o risco de viés é isso, tudo que não traz uma confiabilidade em relação ao resultado que foi produzido. E é por isso que nós precisamos ter muita atenção na hora de estruturar metodologicamente o nosso trabalho. É como se fosse uma receita de bolo. Se você erra o ingrediente, o que vai acontecer? Ali você vai ter uma distorção e pode ter um efeito colateral que você não quer coletar, não quer colher e não quer ter como fruto do seu trabalho. E, consequência disso, pode ser a dificuldade de você publicar o seu artigo científico. Mas vamos entender esse tema que é tão discutido e tão aplicado de maneira objetiva em revisões sistemáticas, em revisões de escopo e em todo estudo observacional, independente da área do conhecimento. Ah, também a gente pode utilizar, obviamente, nos estudos de intervenção, mas a gente precisa começar a caracterizar isso de uma maneira mais prática dentro do nosso dia a dia e entendendo cada etapa de avaliação do risco de viés. Mas, Ana, o que é esse tal risco de viés na prática? Nada mais é do que uma distorção, sabe? Aquilo que pode embaçar a nossa visão, que pode gerar algo que parece ser, mas não é, é o que a gente chama de viés. Então, é uma forma de detectar problemas na sua pesquisa que leva como consequência a distorção do seu resultado. Então, quando a gente diz assim, poxa, um estudo ele é muito ruim metodologicamente, a gente está olhando esse quesito, distorção, ou seja, como aquele trabalho ele pode ter sofrido algum problema capaz de não tornar confiável o resultado científico. E hoje na literatura tem muitos trabalhos com essa característica, em que a gente não consegue entender qual foi o passo a passo aplicado pelo pesquisador e quando a gente não consegue entender, a gente passa a desconfiar da informação científica. Então, já começo te dizendo aqui: se você é aquela pessoa que gosta de dizer assim, ah, mas tem uma publicação científica sobre o tema, existem diversos estudos sobre esse tema, já comece a não utilizar mais esse jargão. Use a consolidação científica por meio da clareza do método. Se você entende o método, se você entende de forma objetiva quais são os problemas que podem existir ali, você vai conseguir detectar essas distorções que a gente chama de risco de viés. E quanto menor o risco de viés, melhor é a qualidade da informação científica. E para isso, hoje, existem diversas ferramentas que nós podemos utilizar de uma maneira muito prática e objetiva dentro do nosso dia a dia para fazer essa avaliação. Mas antes da gente chegar lá no departamento das ferramentas, a gente precisa avançar entendendo quais são os principais tipos de vieses que existem aí na literatura. Claro que existem
um monte de outros que não serão abordados aqui, mas eu vou trazer para vocês os principais e que a gente precisa estar muito ali atento e atenta durante a nossa construção científica, tá? Então, o primeiro passo é o viés de seleção. O que é a seleção? Nada mais do que a forma como a gente identifica os indivíduos ou os participantes ou as unidades observacionais que têm características ali parecidas que corresponde à nossa população-alvo. Então, dentro dessa população, eu vou selecionar essas unidades observacionais, esses indivíduos, para compor a minha amostra. Só que se eu não tenho critérios de elegibilidade bem consolidados durante esse processo de construção científica, eu posso ter um problema de selecionar de forma inadequada os participantes da pesquisa. Gente, isso é independente da área do conhecimento, seja você da área de ciências sociais, seja você da área da saúde, das biológicas, enfim, das tecnologias, dependente da sua área, a gente precisa selecionar adequadamente o nosso público. Se a gente não faz essa seleção da forma que tem que ser feita, a gente vai gerar um viés de seleção. Então, de forma muito prática, é o seguinte: você tem um estudo, por exemplo, com animais, e o seu estudo tem ali aquela espécie daquele animal que precisa ser avaliado. E de repente você não tem atenção em relação à espécie e seleciona todos os animais ali dentro daquele estudo. Você vai estar cometendo um viés de seleção. Por quê? Você não teve atenção no seu critério de elegibilidade, que é aquele critério de inclusão, exclusão, quais são os indivíduos, os participantes, as unidades observacionais que vão estar ali compondo o meu trabalho. Então, esse detalhe de você ter essa atenção com o critério de elegibilidade reduz a probabilidade de você ter uma seleção equivocada. Então, você precisa aplicar minimamente, na hora de conduzir a pesquisa, um checklist para ver se aquele participante atende de forma realmente clara o objetivo do seu trabalho. Então, se você acaba tendo essa seleção de uma forma distorcida ou de uma forma que não contempla, você pode não estar expressando um resultado verdadeiro para aquela população que você tinha a intenção de trazer esse dado. E cuidado, porque se você tem um desvio de condução na fase da seleção daquele estudo, você vai ter uma consequência também dentro da sua avaliação e do seu resultado final, porque você teve um desvio de avaliação do seu público. Você fez uma seleção errada, então você tinha um objetivo inicial e você não estava cumprindo aquilo. Então, esse viés de seleção é um dos principais que a gente vê dentro dos trabalhos. A gente observa que os critérios de elegibilidade não estão ali batendo com a população. E sabe como é que você identifica isso no artigo? Por exemplo, se eu tenho um critério de elegibilidade relacionado com a idade, e aí, de repente, eu vejo que eu só vou selecionar indivíduos acima de 18 anos, e lá no resultado aparece que a idade mínima foi de 10 a 60 anos. Veja como a gente já detecta no estudo um viés de seleção ali do pesquisador, porque o critério de elegibilidade era idade superior a 18 anos, e no estudo ele colocou que foi detectado indivíduos ali com parte dos resultados de 10 a 60, a gente já tem uma distorção, já tem um problema, e aí a gente não pode fazer algo que a gente chama na estatística de inferência dos resultados para aquela população que estava ali planejada. Então, muito cuidado com o viés de seleção para que você não tenha uma consequência final de ter o seu estudo ali inviabilizado porque você selecionou aquela população errada. E os editores estão muito atentos na hora de avaliar o artigo científico a esses critérios, porque hoje, se tem esse tipo de distorção, a gente vai ter uma série de outros problemas. Mas eu quero te falar agora de um segundo viés que é muito comum também, que se chama viés de
A aferição é a forma como a gente vai medir as coisas, é como a gente vai medir aquela informação científica que nós estamos querendo coletar. E isso tem muita relação, de forma muito próxima, com o desfecho. O que é o desfecho, Ana? É a consequência de alguma coisa que eu quero observar. Então, tem algo que é a causa, e aí eu estabeleço uma relação com a consequência. Então, essa consequência a gente chama de desfecho. E esse viés de aferição pode ser um problema porque depende do tipo de avaliação e ferramenta que você vai escolher para poder fazer essa avaliação desse desfecho. Então vamos supor que você esteja aí estudando o baixo peso ao nascer, que é uma informação que a gente pode verificar por meio do peso da criança ao nascimento. E aí você tem uma forma de mensurar isso. Se a técnica não for aplicada corretamente, você pode ter distorção do peso. Então, a partir desses detalhes é que a gente consegue ver se nós teremos de fato, verdadeiramente ali, crianças que têm esse baixo peso ou não. E isso se aplica a inúmeras outras possibilidades. Então, vamos supor, se você quiser avaliar o crescimento de uma planta, se você utiliza, por exemplo, uma fita métrica para isso, se essa fita não for padronizada para todas as plantas, você pode ter uma distorção na sua medida. E o mesmo se encaixa se você quiser avaliar se a pessoa tem um desfecho de saúde, como por exemplo, uma ansiedade, depressão. Existem ferramentas hoje validadas para você aferir isso. Então, se você não usa uma ferramenta dessa, usa um outro critério, pode ser que você tenha um viés ali de aferição. É como se fosse da seguinte maneira: quando, por acaso, você quer avaliar se o indivíduo ele teve uma fratura, qual é o exame, o padrão de referência hoje para avaliar? Certamente um exame de imagem. Então, se você adota um exame de imagem, você vai conseguir detectar a fratura. Então, se vários estudos adotam um exame de imagem para aferir, detectar uma fratura, e de repente você vai perguntar para o indivíduo se ele está com o pé fraturado, tem aí um problema na aferição. Você pode estar gerando uma distorção dessa informação. Então, você precisa verificar como o desfecho foi avaliado quando você quer definir esse viés de aferição. Em revisões sistemáticas, é muito importante, nos nossos critérios de elegibilidade, a gente ter bem delimitadas essas características. Porque se eu estou ali pensando em selecionar alguns estudos e existe um padrão ouro, uma referência de avaliação para o desfecho que eu quero avaliar, para aquele resultado que eu quero mensurar, eu devo pensar na qualidade do que eu quero produzir, selecionando o melhor desfecho, pensando também na melhor forma de aferir aquele resultado. Então, padronizar as informações dentro dos seus critérios de elegibilidade é um caminho muito importante para você ter robustez na construção científica. Agora, se você está conduzindo um trabalho, uma pesquisa de campo, um trabalho original, você precisa ter a atenção para que você use sempre a mesma ferramenta na hora de você aferir e na hora de você realmente definir ali como o seu desfecho foi caracterizado. Bem, esse é um viés que pode invalidar também o seu trabalho científico, porque se eu não consigo considerar verdadeiramente que o meu desfecho estava ou não presente por meio das ferramentas que foram aplicadas, eu não vou poder dizer ali para o meu leitor se realmente tem essa relação de causa ou consequência. Então, o risco de viés é uma probabilidade alta quando nós temos uma situação dessa natureza. Então, a gente precisa ter clareza de como a gente vai delimitar esses critérios e como nós vamos deixar isso muito bem estabelecido. Agora eu quero te dizer algo: se você não me segue aqui ainda nas minhas redes sociais,
não deixa de seguir, já deixa aqui o seu like nesse vídeo e também faça a inscrição aqui no sininho no YouTube para ajudar a propagar mais essa informação. Se você não fez ainda, por favor, já faça agora para poder você acompanhar todas as novidades aqui no canal. Agora a gente vai pensar de uma forma mais estratégica dentro da perspectiva do risco de viés. A gente já verificou um viés de seleção, que é como nós selecionamos os nossos participantes, a nossa unidade de observação, de aferição, que é como a gente vai medir de alguma forma o nosso desfecho, sempre optando por ferramentas, instrumentos que são considerados de qualidade, com robustez científica e quando possível até sendo a referência, o padrão ouro que a gente consegue avaliar ali com muita qualidade e também clareza. E além disso, a gente tem um outro viés que é muito importante, que se chama o viés de confusão. Sabe aquela história de quando você tá por aí, de repente esquece alguma coisa, tinha um compromisso marcado, fez aquela confusão e não consegue nem entender a confusão que você produziu? Bem, o viés de confusão é isso, é você não ter o cuidado de controlar possíveis distorções do seu trabalho que estão relacionadas com umas variáveis. Ah, não, mas o que são variáveis? São as características. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, são algumas características. O tempo que você pratica atividade física, o tipo de alimentação que você tem, são características e que a gente chama isso na prática de variáveis. Então, essas variáveis que não estão relacionadas diretamente com o seu desfecho, mas contribuem de alguma forma para o desfecho que você quer avaliar, ou seja, a consequência de, a gente chama de variáveis de ajuste ou variáveis ali de confusão, a depender. Existem alguns critérios que a gente deve adotar para determinar se aquela é uma variável ou não de confusão. Mas todo trabalho científico quantitativo deve fazer essa avaliação cuidadosa ali em relação ao possível viés de confusão. Então a gente elabora algumas análises de forma mais robusta, de uma maneira muito mais crítica do ponto de vista da estatística para conseguir obter esses resultados mais fidedignos àquela realidade. Então aqui a gente vai adotar alguns modelos de regressão, a gente vai aplicar uma análise ajustada, que a gente chama, uma análise múltipla, e a partir desses modelos analíticos é que a gente vai poder detectar se outros elementos externos podem estar influenciando de alguma forma nessa relação de causa e consequência. Então, quando a gente tem um trabalho científico em que o autor ele não aplicou uma análise múltipla, que a gente chama, que é essa análise ajustada, gerando medidas ali de associação e medidas ajustadas, a gente já desconfia que pode ter um problema. E aí, junto com esse viés de confusão, a gente tem uma outra questão, que se chama tamanho de amostra. Então, a gente não pode simplesmente escolher arbitrariamente o tamanho de amostra. A gente precisa estabelecer um cálculo amostral, precisa ser uma amostra considerada ali razoavelmente grande para você ter uma resposta mais poderosa em relação àquilo que você está avaliando. Então, se você está no estudo quantitativo, chegou lá, escolheu arbitrariamente, eu vou estudar 50 indivíduos, tá errado. Você está cometendo um problema ali na construção estatística. Quando que eu tenho permissão para não ter um cálculo de tamanho amostral, que a gente chama? Quando eu estou estudando toda a população. Então vamos supor, você vai para uma comunidade indígena, que ali você tem uma população específica, com características específicas, e ali naquela população você tem 50, 60 indivíduos e você estudou todos os indivíduos. Aí sim, não tem problema nenhum você estar conduzindo um estudo populacional. E aí você vai fazer a análise que a gente chama univariada ou bivariada e uma análise múltipla dentro desse processo.
Porém, você precisa ter clareza que é um estudo populacional e não um estudo com característica amostral. E o que é o estudo amostral? É quando a gente vai lá dentro dessa população e seleciona alguns indivíduos para compor uma amostra que foi calculada previamente conforme alguns determinantes e características estatísticas de outros estudos. Então, eu ter o tamanho da amostra, o tamanho mínimo, é importante, porque eu vou conseguir avaliar esse tamanho, eu vou conseguir ver se essa amostra tem poder para responder o que eu quero, e eu também tenho que pensar a amostra caracterizando a minha análise ajustada, ou seja, para minimizar a possível confusão relacionada com a falta de ajuste de um modelo analítico. Nossa, começou a ficar complexo, né? Mas é isso, é a gente entender que o viés de confusão é aquele em que a gente tenta controlar possíveis distorções relacionadas com a estatística devido a características ali individuais e que a gente vai trabalhar isso de uma maneira muito direta. Então, alguns exemplos disso é quando a gente conduz uma medida de associação ajustada, um risco relativo ajustado, uma razão de prevalência ajustada, um odds ratio ajustado. Então, quando a gente faz isso, a gente está tentando minimizar esse viés de confusão. Claro que existe aí uma confusão residual que sempre vai ficar na história desse processo de análise de dados, mas aí é um papo para um outro vídeo conversar sobre isso com vocês. O que você precisa ver é se um artigo foi conduzido e não tem uma análise múltipla, você já detecta ali que há uma possibilidade grande de viés de confusão. E aí, se eu tenho essa possibilidade, eu já sei, pensando na minha revisão sistemática, por exemplo, que esse estudo pode ter distorção dos resultados e isso vai baixar lá a qualidade da evidência da minha revisão sistemática. Mas se tem uma análise ajustada, já pode ser um ponto positivo. Mas atenção também ao tamanho da amostra. Amostras pequenas ajudam a causar distorções e resultados que não têm muito crédito científico, justamente porque não tem esse poder analítico. Então, todos esses detalhes a gente vai captando dentro desse nosso processo de construção científica. Mas ter atenção ao viés de seleção, ao viés de aferição, ao viés de confusão, já faz com que você se torne mais crítico na avaliação do resultado e você não fique por aí dizendo: ah, mas tem evidência científica sobre o tema. Tá, mas uma evidência que não é robusta, uma evidência que não serve para uma tomada de decisão, aí você vai estar aplicando na prática algo que não é possível, de fato, ali ser constatado por meio daquele estudo que você selecionou. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de afirmar algo, de afirmar uma informação como verdadeira, quando na realidade ela pode estar ali cheia de vieses e você não aprendeu a avaliar criticamente esse tipo de trabalho científico. Então, fica essa dica e se você ainda está conduzindo o seu trabalho, pense, será que na minha amostra eu vou poder conduzir uma análise estatística mais elaborada? Será que eu vou poder conduzir uma regressão? Será que a minha amostra vai ter robustez para isso? E aí, isso você tem que pensar antes, porque depois que você coleta os dados e os dados estão ali coletados, você pode ter um grande problema na hora da análise e ter um viés de confusão pelo fato de você não ter feito um planejamento adequado da informação. Agora, existem outras questões que a gente precisa aqui discutir. E uma delas é os desvios que o estudo pode ter. Gente, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque é muito comum assim, olha, eu estou aqui fazendo um estudo, mas aí eu não achei o resultado que eu quero. Aí eu vou lá e vou mudar o meu desfecho. Ou então, eu estou fazendo um experimento aqui, colocando uma determinada substância aqui para testar nos animais, só que eu não estou vendo resultado nenhum. Peraí, deixa eu testar uma outra substância. Gente, isso não pode. Por quê? Se você desvia ali
o caminho da sua pesquisa, você está manipulando o desfecho que você quer avaliar e não está mostrando para a comunidade científica o verdadeiro resultado relacionado com aquilo que você planejou. E é por isso que é muito importante hoje, especialmente para os estudos de coorte, que são os estudos longitudinais, e para os estudos de intervenção, ter um protocolo de pesquisa. Você precisa registrar esse protocolo. Para quê? Você mostre transparência durante esse processo. Então, a gente registra hoje os estudos de coorte, registra também os estudos de intervenção, especialmente os ensaios clínicos randomizados, na nossa rede brasileira aí de ensaios clínicos, que é a REBEC. Então, a gente precisa ter esse registro, justamente para a gente poder comparar o resultado apresentado pelo autor no seu artigo científico com o protocolo que ele fez. Se tiver desvios no estudo durante essa avaliação, aí você tem que ter muita cautela para usar essa evidência científica. Por que que ele fez esse desvio? Por que que ele fez essa alteração? Qual era o problema que ele encontrou e ele não quis revelar no artigo científico? Então, na hora que você está aí conduzindo a sua pesquisa, você precisa ter atenção também a esse detalhe, para que você não faça um desvio, sendo que você pode estar aí aumentando a probabilidade do risco de viés. Quando eu faço um desvio, o que eu quero favorecer? Eu quero favorecer algum lado, ou eu acredito que aquele desfecho não tem uma relação de causa e consequência com aquilo que eu estou observando ali da exposição, ou eu acredito que tem. E o desvio pode direcionar o seu resultado para um dos lados. Então, a neutralidade dentro desse processo é de suma importância para que isso aqui fique muito claro, para que isso aqui fique nítido para quem faz. E a gente que conduz muitas revisões sistemáticas, nós precisamos ter essa criticidade nessa avaliação. Então, não adianta nada você querer levar algo para sua prática clínica que você não sabe criticar, você não sabe avaliar e você não sabe dizer se de fato isso é ou não é uma boa evidência científica, se isso é ou não é confiável para a sua realidade. Então, esses desvios do estudo mostram para a gente que nós precisamos aprender de forma mais objetiva e prática essa criticidade da informação científica. Mas, bem, com isso, a gente tem alguns detalhes que nós podemos observar, especialmente quando nós estamos conduzindo estudos de intervenção, que se chama alocação. O que é a alocação? É como se fosse assim, cada um no seu quadrado, cada um especificamente no seu espaço. E aí a gente precisa pensar que nós vamos selecionar grupos, indivíduos que vão compor grupos, e a composição desses grupos, elas precisam estar ali adequadas conforme padrões estatísticos que a gente estabelece, conforme critérios de elegibilidade. Então você precisa avaliar se esses participantes foram alocados de uma maneira coerente em cada grupo. E como é que eu faço isso? Eu vou avaliar o equilíbrio e a proporção de cada participante em cada grupo, conforme a previsibilidade, tanto no protocolo quanto na execução do estudo desse pesquisador. Então, se o pesquisador falou assim, olha, eu vou fazer uma proporção 2:1, ou seja, eu vou colocar 2 pessoas no grupo experimental ali e uma pessoa para cada 2 pessoas no grupo experimental, eu vou colocar 2 pessoas no grupo controle. Ou então, para cada uma pessoa no grupo experimental, eu vou colocar 2 pessoas no grupo controle. Então, eu vou tendo esse cuidado na hora de alocar os indivíduos. E também tem outra coisa que a gente pode fazer, que é um pareamento por características parecidas. Então, se no grupo A tem um homem de 18 anos, no grupo B eu também vou colocar um homem de 18 anos. E assim a gente vai refinando esse processo. Então, você precisa avaliar se ele registrou no estudo essa questão da alocação, porque a alocação inadequada também potencializa ali o risco de viés. Agora, um outro elemento importante que a gente não pode deixar de considerar é a falta de dados. Gente, os dados ali ausentes ou perdidos, eles podem distorcer o seu resultado. Veja, eu tenho uma amostra de 300 pessoas e 50% eu tenho um dado perdido, ou seja, 150 pessoas eu perdi os dados, é um resultado distorcido.
É um resultado que a gente chama de enviesado por falta de informação, a ausência de dados, o missing, tá? Derivado aí do inglês. Então, a gente precisa ter muita cautela, porque não é de se aceitar um trabalho científico com uma perda de 50%, com uma perda de 40%. Isso gera um efeito colateral para a evidência científica muito ruim. Então, a gente precisa ter discernimento em relação a esses aspectos na hora que nós estamos avaliando cientificamente um trabalho. Então, se tem muitos dados faltantes ali, se tem informação perdida, cuidado. Cuidado que isso pode estar gerando uma distorção da informação que você vai avaliar. E aí esse estudo não vai servir para sua prática clínica. E esse estudo não vai servir para uma tomada de decisão. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse discernimento para assumir também, na hora que nós estamos aí conduzindo revisões sistemáticas, uma potencial limitação relacionada à falta de dados. Então são detalhes que você precisa deixar registrado no seu trabalho científico, que você precisa deixar registrado na sua revisão e que você precisa ter cuidado se você estiver conduzindo uma pesquisa. E aí, então, de forma geral, o viés ele pode ser definido como baixo, moderado ou alto. Cada ferramenta, e a gente utiliza, tem várias ferramentas para avaliar o risco de viés, elas podem apresentar classificações diferentes, mas a intenção é a gente conseguir detectar de algum modo se existe um viés muito baixo, então se tem um viés muito baixo, aquela credibilidade da informação é melhor e eu tenho muita clareza ali em relação à evidência e confiança dentro desse processo. Se o risco de viés é moderado, eu já preciso olhar com cautela, eu já preciso ter um pouquinho de ponderação naquilo que eu estou fazendo, eu já não posso usar esse resultado assim com tanta confiabilidade. E se o risco de viés é alto, esse estudo não deve ser utilizado para tomada de decisão prática. Agora, atenção, não é porque o estudo tem um risco de viés alto que você não vai incluir na sua revisão sistemática, por exemplo. Você tem que incluir para mostrar que as evidências sobre aquele tema são evidências que podem estar distorcidas ali dentro da construção científica e que não se pode ter conclusão a partir disso. Então, muita atenção com esses detalhes. Mas tá, Ana, e onde é que eu acho essas ferramentas? Onde é que eu posso consultar de uma maneira muito prática, de uma maneira muito objetiva? Gente, tem esse site que é o Equator Network, que tem muitas ferramentas para você avaliar a qualidade metodológica, risco de viés, guias de redação científica, enfim, uma série de aspectos que você aqui consegue sanar dentro da sua prática a partir do uso de várias ferramentas. Então, nesse site você pode explorar ao máximo e consultar aquelas ferramentas que são mais úteis e aplicáveis à sua realidade. Se você ainda não me segue por aqui, já falei isso hoje, você já deixa aqui o seu like e também, além do like, você já ativa a notificação no sininho, começa a seguir. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo ou qualquer outro assunto relacionado com escrita científica, análise de dados, revisão sistemática, produção acadêmica, não deixa de colocar o seu comentário aqui nesse vídeo e também falar comigo nas minhas redes sociais. Qualquer coisa, me manda um direct que eu tô super disponível para te responder, tá bom? Te espero por aqui e nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!